A Páscoa é uma das tradições mais importantes do cristianismo. Ela celebra a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ela é uma data de muita simbologia e que teve suas origens ligadas a uma comemoração ainda mais antiga vinda dos judeus, chamado Páscoa, que acontecia na mesma época em que Jesus foi crucificado. Nesse vídeo conheceremos a tradição judaica da Páscoa, sua ressignificação pela Igreja Católica e uma das maiores mentiras já ditas sobre a Páscoa, de que ela tem origens no paganismo. Mas antes de começarmos o vídeo, que tal já deixar o seu like? Vídeos como esse dão muito trabalho porque demanda bastante pesquisa histórica. Então, seu gostei vai me ajudar muito a levar esse vídeo para mais pessoas que tenham essa curiosidade. Beleza? Vamos começar então contextualizando a Páscoa como conhecemos hoje. E, para fazer isso, eu vou ter que falar sobre a história dela, começando na parte judaica da coisa. Significando passagem em hebreu, a Páscoa era uma tradição, e ainda é, uma tradição importantíssima para os judeus. E ela é celebrada de acordo com o calendário hebraico, que é lunisolar. Ele leva em consideração as fases da lua e do sol para calcular o tempo. A primeira Páscoa judia aconteceu um pouco antes da última praga do Egito, o anjo da morte. Isso foi antes da liberação dos hebreus no Egito. Essa história é narrada no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia do Antigo Testamento. E o nome dado a essa comemoração, passagem, é diretamente ligado à passagem do anjo da morte de porta em porta. Dito isso, vamos continuar para a parte em que ela se interliga com a Páscoa cristã. É dito e bastante aceito de que quando Jesus foi crucificado, estaria acontecendo para os judeus a celebração de Páscoa, Páscoa, no caso. E isso contribuiu para que a igreja assimilasse posteriormente, quando começou a sua fundação e a fundação dos seus princípios, assimilasse o feriado para si, porém com outros significados. Já não era mais uma comemoração ligada ao Egito Antigo e aos hebreus e à libertação dos hebreus, e passou a ser tratada como um feriado, significando a nova vinda de Cristo, a sua ressurreição. Essa é uma comemoração móvel, ou seja, cada ano a Páscoa ocorre em um dia diferente. E é sempre no primeiro domingo após a primeira lua cheia depois do equinócio vernal, ou seja, o equinócio primaveril. E agora que eu já contextualizei para vocês um pouco sobre a Páscoa como conhecemos hoje, vamos falar um pouco sobre as mentiras contadas a respeito da Páscoa, que eu vejo muito por aí. E eu confesso que quando eu pensei em fazer o artigo sobre esse tema, que no caso esse vídeo é uma adaptação desse artigo, o tema seria a origem pagã da Páscoa. Porém, à medida que eu fui pesquisando, eu entendi que essa tinha sido uma falácia da qual eu tinha caído, de que essa história de origem pagã é uma mal interpretação dos fatos. E eu bem que eu queria que fosse, de certa forma, verdade, porque eu amo estudar a história antiga dos celtas, lendas, mitos, deuses e criaturas antigas, porém a verdade é baseada em fatos. E eu vou te mostrar aqui o porquê desses fatos não baterem. Todos os argumentos usados para mostrar que a origem da Páscoa é pagã, pelo menos a grande maioria deles, é ligado a uma suposta deusa antiga da fertilidade chamada Eostre, ou Ostara em alguns lugares. E é dito também que existia antigamente um mês que era nomeado em sua homenagem, que era antes do mês como a gente conhece, chamava Esteronaut. Eu não sei falar esse nome de jeito nenhum, então vou deixar escrito aqui. E é daí que vem o problema. Em alguns locais, principalmente em lugares que falam a língua inglesa e também na Alemanha especificamente, o feriado de Páscoa é ligado ao nome dessa suposta deusa. Em inglês é Easter e em alemão Osterne. Ou seja, é ligado a esses 2 nomes dela. Mas esse elo é muito fraco, e ele já vai em terra assim que a gente analisa o nome dos outros países que eles dão para a Páscoa.
E geralmente são todos ligados ao Pesach, inclusive aqui no Brasil, que é Páscoa. Dá pra ver aí a ligação, né? E alguns exemplos são na Grécia, que é Pasca, na Itália, Páscoa, na Dinamarca, Pasquer e na França, Pasques. Provavelmente eu falei todos esses nomes errados porque eu não sei a pronúncia que eles usam lá. Porém, isso é só para exemplificar alguns de muitos países que utilizam o nome já mais ligado à sua origem. E em segundo lugar, existem pouquíssimas provas de que Eostre ou Ostara foi realmente cultuada como uma deusa dos antigos. Historicamente, ela não é mencionada em quase nenhuma obra da antiguidade, exceto por um monge chamado Bede, que fez um livro em 725 depois de Cristo, e nesse livro ele liga o nome Eostre ao nome do mês que eu já mencionei anteriormente, o Esteronaute. Devido à falta de informação e falta de fontes a respeito desse termo e essa deusa em outras culturas, é bastante desacreditado de que essa atribuição feita por Bede foi realmente fundada. O que é mais dito hoje em dia é de que ele fez uma suposição. Ele supôs de que o mês era Esteronaute por causa de uma antiga deusa pagã. Assim como Março é ligado ao Marte dos romanos e Julho é ligado ao Júlio César, e ele fez essa conclusão que, a que tudo indica, é uma conclusão equivocada. Então, dito isso, deixando claro que historicamente a tal deusa Eostre pode ter nunca existido e a sua maior menção, provavelmente a única menção antiga, seria esse livro escrito 725 depois de Cristo, fica claro de que não existe uma origem da Páscoa pagã, e sim algumas influências que foram adicionadas depois. E é aí que o coelho e os ovos da Páscoa entram. Eles significavam uma nova vida e fertilidade para alguns povos, sim, pagãos. E esses símbolos foram atribuídos à Páscoa do cristianismo bem depois na história, que era quando a Igreja Católica começou a assimilar outros povos para si. E essa era uma forma até de melhorar a aceitação das conquistas, né? Assim como os romanos faziam com as culturas dos locais que eles conquistavam. E os cristãos assimilaram esses dois símbolos e ressignificaram eles para refletirem alguns ideais cristãos. Inclusive, o ovo passou a ser uma representação bem parecida da antiga de ressurreição. Então, em resumo, a Páscoa não é pagã, e sim tem elementos do paganismo que foram adicionados depois. Ela é uma celebração religiosa, e sempre foi. Então, o cristianismo pegou essa comemoração judaica, reformulou ela, que passou a refletir a morte de Cristo e sua ressurreição. E continua sendo um feriado móvel, sendo comemorado todos os anos desde sua morte. Então me fala o que você achou nos comentários, se você, assim como eu, já tinha caído nessa mentirinha de que a Páscoa era um feriado pagão. E não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e enviar para aquelas pessoas que ainda acreditam nisso. Meu nome é LR Arcano, eu sou escritor de fantasia, ficção, e foi um prazer estar aqui com vocês hoje e trazer para vocês essa história bacana sobre a Páscoa. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.